Sentar. Eu queria já comunicar algo para vocês durante a oração. O Senhor colocava no meu coração algo que Ele quer revelar para nós hoje. Ele quer dizer que Ele não desistiu de você. Deus não desistiu de nós. Deus, Ele não desistiu da sua criatura, muito menos dos seus filhos. Deus não desiste daquilo que Ele cria. E tudo aquilo que Deus criou para nós, junto conosco, foi para um único propósito: para o amor. O Senhor, Ele nos criou a partir do seu próprio amor, do seu ventre. Deus, no seu colo, no seu ventre, gerou nós, seus filhos. Nós chamamos isso de Ramim. É o colo de Deus. É o útero de Deus. E o Senhor quer falar para nós hoje nessa noite, já iniciando esse momento de partilha da palavra, que Ele não desistiu de nós. Parece que as coisas que nós estamos vendo ao nosso redor, parece que Deus está abandonando a sua criatura. Deus está abandonando aquilo que Ele criou. Está deixando à mercê. É o que parece. Mas Deus quer falar para nós hoje: isso não é verdade. Eu não desisti de vocês. E hoje o Senhor quer se revelar a nós, através dessa palavra, de que Ele nos cuida, de que Ele nos vela, de que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, caminhando conosco, porque Ele é o nosso Senhor. A palavra Senhor, ela vem do latim, que significa Dominus. E olha que interessante, a palavra Dominus, do latim traduzida para o português, significa domingo. E nós temos algo que nós conhecemos por domingo, não é mesmo? O que nós conhecemos por domingo? Oi? Domingo é um dia da semana. Certo ou errado? Então tá bom. Domingo é um dia da nossa semana. E a palavra domingo vem do latim, significa Dominus, que significa Senhor. É o dia do Senhor. Por isso que todo domingo nós saímos da nossa cama pela manhã, tomamos o nosso café, alguns sim, outros não, lavamos o rosto, colocamos uma roupa bonita, chique, uma camisa social, uma calça social, um sapato bonito, e vamos para onde? Para a casa de Deus. E esse convite que Deus faz para nós, todo domingo, Ele fez também para os apóstolos. Ele convidou eles a sentarem em sua mesa, e ali Ele partilhou o pão e o vinho. E se deu como corpo, sangue, alma e divindade, para que nós pudéssemos adentrar no mistério da sua redenção. Se Jesus não se tivesse feito como pão, como vinho, como corpo e sangue, nós não seríamos introduzidos no mistério da redenção. Por quê? Porque para nós recebermos o pão e o vinho, o corpo e sangue de Cristo, pão e vinho consagrados, né? Corpo e sangue de Cristo, nós precisamos de uma etapa muito importante na nossa vida. Sem ela eu não posso comungar, que é o nosso batismo. Certo ou errado? Certo, né?
A doutrina da fé cristã nos fala que para que nós possamos receber Jesus sacramentado, nós precisamos ser batizados. Senão o padre tem que fazer todo o processo, né? Mesmo se a pessoa for adulta. Tem que batizar, crismar, fazer a primeira comunhão e aí sim receber o corpo de Cristo. E por que nós começamos isso com o batismo e não propriamente dito com a catequese? Porque o batismo ele nos dá a vida em Cristo. É a partir do batismo que nós nascemos para Cristo. Nós somos sepultados em Cristo e nascemos para Cristo. E aí por isso que o mistério da redenção, ele se inicia com o batismo e depois com a comunhão, com o sacramento da comunhão. E esse Senhor da nossa vida, que é Jesus, que é Deus, Ele nos revela o ápice da sua salvação. Eu convido você a pegar a sua palavra, lá no Evangelho de São João, no capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. Nós vamos ler ali o versículo 6. Depois eu vou ler algumas outras partes, mas a princípio vamos começar com o versículo 6. Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 6. Tem alguém que veio pela primeira vez no grupo hoje? Ali? Aqui? Então, agora eu vou ter que me apresentar. Então, meu nome é Lucas, tenho 29 anos, sou casado com a Rafaela, minha esposa linda. Nesse tempo, o Senhor me chamou a coordenar o grupo de oração São José, juntamente com Giovanni Externa, comissão de coordenação, e alguns outros servos que estão espalhados por aí, que estão com essa camiseta aqui, alguns deles, né? O grupo São José, grupo de oração São José, faz parte do movimento da Renovação Carismática Católica, né, na Diocese de Caçador, e esse movimento ele se difundiu, começou nos Estados Unidos, se difundiu pelo mundo, chegou no Brasil e cá estamos, né? E o propósito da Renovação Carismática Católica, dos grupos de oração, é promover o batismo no Espírito Santo. Aqueles que forem batizados no Espírito Santo viverão. É o que diz Jesus no seu Evangelho. Todos encontraram? São João, capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante, Jesus está dando uma resposta aí. Essa resposta é para nós hoje. Por isso que eu não li o versículo anterior. Ele está respondendo para um dos seus discípulos. Mas hoje nós vamos ficar no 6º, porque isso que Jesus está falando aqui é para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a vida. Portanto, se nós temos um caminho e nós temos uma vida, nós temos a salvação. Porque o caminho que Jesus está falando aqui é o caminho de salvação. E a vida que Jesus está falando aqui não é a nossa vida humana, material. É a vida eterna. Portanto, Ele é a estrada para a vida eterna e Ele é a própria vida eterna. Por isso que Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue ir ao Pai, ou seja, ninguém consegue alcançar o céu se não for pelo caminho e não ter vida.
Porque para que nós possamos ir para Deus, nós precisamos estar vivos. Tá, mas dizem que para ir para o céu eu tenho que morrer. Como que eu tenho que estar vivo? Porque a vida eterna, ela começa com a nossa morte. A vida eterna em Cristo, conquistada por Ele na cruz, se inicia com a morte. Quando a nossa alma separar do nosso corpo e ir para junto de Deus, ali começará a nossa vida eterna. No entanto, o catecismo da Igreja Católica vai falar para nós que essa vida conquistada por Cristo na cruz, ela é uma vida que começa ainda aqui nesta vida. Ou seja, a vida eterna, ela não inicia, corrigindo aquilo que eu falei antes, somente quando morremos. Ela começa aqui, nesta vida. E quando nós morremos, ela se perpetua. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que Ele mesmo é para nós a vida. Se nós não tivéssemos Jesus na nossa vida, na nossa história, e eu digo aqui não na minha história pessoal, na história da humanidade, se nós não tivéssemos Jesus, nós não teríamos a vida eterna. Porque a vida eterna, ela foi conquistada por Cristo. Nós tínhamos ela nas mãos, perdemos para o diabo. Roubaram de nós a vida eterna. Mas Cristo conquistou de novo na cruz. E portanto, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por que às vezes nós insistimos em ir para um outro caminho, para uma outra verdade, para uma outra vida? Um outro caminho que nos leva à perdição eterna, uma outra verdade que nós encontramos muitas vezes na internet, nos vícios, na televisão, e uma outra vida longe de Deus. E aí eu digo para vocês, existe vida longe de Deus? Não. Porque Ele é o dono da vida. E se eu me separo daquele que é dono da vida, eu já não possuo mais vida. Por isso que o senhorio de Jesus, que é o tema que nós estamos trabalhando nessa noite, ele vem confrontar os nossos pensamentos. Por quê? Porque para eu declarar Jesus como o Senhor da minha história, como o Senhor da minha vida, eu preciso conhecer o caminho, conhecer a verdade para conquistar a vida. Aí eu quero perguntar para vocês, hoje, qual o caminho que você está andando? Em qual caminho que você está caminhando? Qual a verdade que você está carregando no teu coração? Qual é a vida que você espera ter depois desta? Para nós hoje essa pergunta pode ser distante, longe, porque nós estamos, eu tenho 29 anos, alguns têm um pouquinho mais de idade, mas nós somos pessoas jovens. E aí a gente deixa isso longe, por quê? Porque a gente está se preocupando com isso quando eu fizer 70, 80, 90 anos. Eu não me preocupo mais com o Senhor na minha vida ainda jovem. Eu descarto Ele para seguir uma nova verdade. E muitas vezes essa verdade está girando em torno de nós mesmos.
Eu quero fazer as minhas decisões, eu quero tomar as minhas atitudes, doa quem doer, para que eu possa ser feliz. Eu tenho que ser feliz nesse mundo, porque desse mundo eu não levo nada e só se vive uma vez. Então eu tenho que extravasar, eu tenho que ir na bebida, eu tenho que ir no álcool, eu tenho que ir na prostituição, eu tenho que ir na droga, eu tenho que ir na pornografia, eu tenho que ir nos sites, eu tenho que ir nos joguinhos que me dão dinheiro. Eu tenho que extravasar, eu tenho que ir para as festas. E aí eu esqueço daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E vou me preocupar com ele só quando eu fizer 80 anos. E se eu não chegar até 80 anos? E eu não estou falando isso para vocês, para um choque de realidade, para que eu me converta hoje, para que eu mude minha vida também. Mas eu estou falando isso para vocês porque a humanidade ela está caminhando para um caminho tão tortuoso, tão fora da linha, que aquele que está na linha perde a esperança, se desespera. Já não vê mais salvação na humanidade, já não acredita mais que Deus está conosco, que Deus está nos cuidando, já não acredita mais na salvação em Jesus Cristo, já perde a fé, já não vai mais na missa, já não vai mais na igreja, já não procura mais a Deus, já não lê mais a Bíblia, não reza mais o terço, porque se desesperou. Viu o mundo caminhando para o abismo e acha que vai cair também. Mas hoje o Senhor quer dizer para nós que se nós seguirmos aquilo que Ele está propondo, o caminho verdadeiro, a verdade que nos liberta da mentira e a vida verdadeira, nós conquistaremos o céu. E esse evangelho, ele é muito bonito porque exatamente no capítulo 14, Jesus ele está fazendo um diálogo com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Tanto que Tomé, aquele que na história da Bíblia, menos teve fé, o chamado Dídimo, aquele que não acreditou na ressurreição de Cristo no primeiro momento, precisou tocar em Jesus com suas próprias mãos, tocar nas suas feridas, para poder acreditar. Pergunta para Jesus, um pouquinho mais para frente ali, ele pergunta assim para Jesus: Senhor, mas para onde que nós iremos? Mostra-nos o caminho. E aí Jesus rebate, essa questão, dizendo assim, que aquele que crê em mim, já conheceu o caminho. Aquele que vier até mim, chegará até o Pai. Porque o Pai está nele, e ele está no Pai. E olha que bonito isso. Jesus está falando para um homem que ele chamou, que ele chegou e disse: vem e segue-me. Não para uma pessoa pagã que não conhece as coisas de Deus. Tomé já havia tido sinais, contemplado os milagres de Jesus, e mesmo assim ele teve dúvidas. Como que nós iremos? Para onde que nós iremos? Qual é esse caminho?
E quando nós nos deparamos com aquilo que Tomé pergunta para Jesus, nós olhamos para isso e muitas vezes nós estamos igual a Tomé, desconfiados do caminho, longe da verdade, sem vida. E hoje o Senhor quer deixar para nós essa mensagem, esse propósito. Pode ser que no ano de 2025, no começo desse ano, em janeiro, você tenha perdido a fé na humanidade. Você tenha começado esse ano preocupado com o que vai acontecer, com o que será da minha vida, do meu trabalho. Mas o Senhor hoje Ele quer restaurar em nós a esperança. E a esperança nele. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Não há outro Senhor, não há outro Deus, a não ser Jesus. Eu convido você a fechar um pouco os seus olhos, inclina um pouco a sua cabeça. Com esse barulho dessa chuva, tenta identificar na sua vida quais barulhos estão te atacando, estão deixando você com medo, estão tirando o teu sono, estão deixando você aflito, ansioso, desesperançoso. Quais são os barulhos que estão acontecendo ao teu redor, que estão te tirando a paz, que estão deixando que nossa vida seja perdida, fazendo com que nós não busquemos mais a verdade, fazendo com que nós trilhemos outros caminhos, os caminhos que não levam para o Senhor. Que nesse barulho vai colocando um propósito no teu coração, na tua vida. Que a partir de hoje você vai começar a buscar este Senhor. Você vai começar a se tornar mais íntimo, mais íntima do Senhor. Você vai buscar este caminho. Você vai buscar a verdade. Você vai buscar a vida eterna. Faça essa reflexão no teu coração, na tua vida. Deixa o Espírito Santo ir moldando o teu pensamento, trazendo para você a sua vontade, o seu desejo, o desejo que Deus tem para cada um de nós, para este ano que se inicia, para a tua caminhada de fé. Deixa o Espírito Santo moldar os teus pensamentos, moldar a tua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da tua história, o único Senhor, o único e verdadeiro Salvador.